Salmo 23, um dos textos mais conhecidos da igreja evangélica e até de quem é de fora, né? Tem gente que nem é crente, mas tem uma Bíblia aberta no Salmo 23, na estante. É aquela página que já está até amarela, né? Mas está lá aberta. As outras podem estar coladas, né? Mas aquela está aberta ali. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Você pode assentar, em nome de Jesus. Esse salmo, como eu disse, é um dos textos mais conhecidos aqui da Bíblia Sagrada, dos textos cristãos. E esse salmo, quando Davi, o rei Davi, fez a compilação, a estruturação, a divisão do saltério. Aliás, na Bíblia quando aparece duas vezes a palavra saltério, quando o exprime, que é o de 10 cordas, está falando do instrumento musical, que tem um instrumento chamado saltério. Mas quando fala só o saltério, é o hino, é o inário. O salmo é o inário da Bíblia. E em Israel eles cantam os salmos. Nós aqui no Ocidente lemos salmos. Eles acham um pouco estranho, porque lá eles cantam, né? É como se o reverendo Arildo dissesse, vamos ler o hino tal. Aí abre o inário e todo mundo lê. Ficaria estranho, porque é um texto que a gente está acostumado a cantar, né? Ele só lê o hino. Então, os salmos, eles são cantados com muita vida. E os salmos são viscerais. Você vê, quando você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel e até as crônicas, você vê o relato das guerras de Israel e das vitórias dos heróis, dos reis de Israel. Quando você lê os livros históricos, você fica conhecendo, sabendo da vitória, a história daquela guerra. Aí quando você lê os salmos, você fica sabendo as orações que aqueles valentes fizeram no momento da guerra. Reis que dizem assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei para onde eu vou, né? Esse povo precisa de mim. É aquela fugida para um lugar de oração em que o valente, aquele homem de Deus diz, eu estou com medo, me socorre. Eu não posso dizer isso para o moral da tropa, né? Senão vai cair o moral da tropa. Mas só o Senhor e eu sabemos o quanto eu estou com medo. Então nos salmos você vê a conversa da alma, as orações que os grandes homens fizeram. E alguns são mais viscerais que outros, né? O salmista, o Asaf escreve salmos que eu pensava assim, puxa, por que quando eu era adolescente, eu achava, por que ele escreveu isso? O Asaf escrevia até o que ele pensou. Salmo 73, por exemplo, com efeito, Deus é bom para os que o temem. Olha que lindo. De repente ele já dá uma caída. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Um homem já idoso escreve esse salmo, ministro de louvor. Ele guiava o povo nas procissões, nas caminhadas, no culto. E ele falou, eu quase desviei, porque eu invejava a prosperidade dos maus. Não fazia sentido para mim. Eu aqui parece que estou perdendo meu tempo e o ímpio prosperando. Até que ele dá uma guinada, ele dá uma virada de chave. Ele diz, até que entrei no santuário do Senhor e atinei com o fim deles e com o sentido de todas as coisas. Então, eu fui entendendo que o Asaf escrevia até o que ele pensou. Eu pensava assim, pô, se ele não escrevesse isso, ele ia posar de super-homem, ninguém ia ficar sabendo. Mas quando Deus permitiu que ele escrevesse, é para que eu visse que ele era um ser humano igual a mim, que não tem super-homens na Bíblia, que ele era um ser humano e que passou por coisas e pensou coisas que eu pensei também. Aí eu me identifico, aí eu vejo que a Bíblia é um livro para seres humanos, para filhos de Deus. Você vê os filhos de Coré, Salmo 42, eles estão numa crise e o salmista, eles não dão detalhe do qual é o problema, mas é alguma coisa grave. É tão grave que eles fogem de Jerusalém, eles vão lá para o rio Bânias,
o outeiro de Mizar. Outeiro de Mizar são os morros pequenos que tem no pé do Hermon, mas é depois do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é formado, aí sai o Jordão que deságua no Mar Morto. Então tem o Mar Morto, o Mar da Galileia, Jordão. Antes do Mar da Galileia é o rio Bânias, é o que forma o lago de Genezaré, né? É um mar de água doce. E ali tem umas pedras verdes, limo, parece sabonete, não dá para você atravessar porque vai cair. E parece que eles caem ali e vêm rolando pela correnteza e diz: todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Ele está dizendo que ele está por dentro do jeito que ele está por fora. Minha vida está embolada por dentro e do jeito que está embolada por fora. E o que era? Alguma coisa que aconteceu em que as pessoas os afrontavam e eles, como não tinham resposta, fugiram. Por exemplo, o crente, o que nós fazemos quando nós queremos evangelizar? Nós fazemos tudo de criatividade, de ideias, para que a pessoa se interesse em ouvir falar de Jesus. O que você mais quer é que alguém pergunte, né? Peça: fale-me do seu Deus. Você fala: puxa, que ótimo, veio prontinho para ouvir falar de Deus. E os filhos de Coré estavam fugindo dessa pergunta, porque eles dizem assim: ó Deus, tem misericórdia de nós, porque os inimigos nos afrontam perguntando: e o teu Deus onde está? E de novo ele fala: e aqueles que nos odeiam, nos cercam e nos afrontam perguntando: o teu Deus onde está? Qual era a situação? Eles passaram por alguma coisa, dando testemunho o tempo todo que são crentes. Alguma coisa aconteceu que os vizinhos, os inimigos perguntavam: ué, você não é crente? Por que Deus deixou acontecer isso? Onde está o teu Deus agora? Você não falou que teu Deus era isso, era aquilo? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? E eles não tinham a resposta, fugiam da pergunta. Até que eles têm um momento também, a chave vira, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. É o verso 5 e repete no verso 11. O salmo podia ter terminado no verso 5, mas ele ficou remoendo, repete no último versículo e termina o salmo assim. O que ele quer dizer? Espera aí, por que eu estou aflito? Por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Resumindo, eu ainda vou louvar a Deus por isso. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas se está acontecendo é porque Deus deixou e Ele está no controle. E no fim eu vou entender, ainda vou dar graças a Deus por isso. E eles voltam para Jerusalém. Quando perguntavam: e teu Deus onde está? Cuidando de tudo. E eu ainda vou louvar a Deus por isso. É a teologia paulina, né? Eles não conheciam Paulo, mas já tinham compreensão paulina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo não disse a maioria das coisas, nem todas as coisas boas. Ele disse todas as coisas, até aquilo que eu chamo de azar. Eu chamo de azar, depois dá certo. Paulo sabia que no fim vai dar certo. Isso encurrala a desgraça, né? No fim vai dar certo. Se ainda não deu certo, porque não chegou o fim. Porque no fim vai dar certo. Eu ainda vou louvar a Deus por isso. Então essa é a visão, a teologia dos salmistas. O próprio Jó não entendia nada. E o pessoal perguntando, os amigos dele com discursos pesados. E até literariamente escritos de maneira bem organizada, né? Corretos. Se não fosse Deus lá no final chamar a atenção dele dizendo: vocês não falaram nada certo sobre mim para o meu servo Jó. Se Deus não tivesse reprovado, eu ia achar que aqueles caras eram super crentes, que a teologia dele de causa e efeito é perfeita. Mas Deus não é assim do jeito que eles pintavam para Jó. Deus era Deus, é maior do que aquela lógicazinha humana, querendo colocar castigo em tudo, causa em tudo, ensinando Deus a ser Deus. É Deus que os repreende. Jó conhecia também esse espírito de quem é Deus. E os salmistas são assim. Agora tem um salmo que é diferente, é o Salmo 23. Que Davi, quando organizou o saltério e colocou cada salmo com a sua tônica e atualizou a linguagem, porque ele precisava uniformizar o saltério. Esse foi um grande trabalho de Davi, e distribuir quem era quem no louvor. No 23 ele não mexe. O 23 tem uma linguagem pueril. Foi o que ele fez quando ele era menino, que no início era uma cantiga para um pastorzinho de ovelhas. E ele se comparava dizendo o seguinte: assim como eu cuido da ovelha, Deus cuida de mim. Esse mesmo carinho
Eu me antecipo, porque eu sei que a ovelha precisa que eu me antecipo, e eu dirijo pelo caminho que tem que ir. Assim Deus faz comigo. E ele manteve aquela linguagem de menino. Por isso, que se você tentar destrinchar o Salmo 23 com as ferramentas da teologia, você não arranca nada dele. Você tem que olhar o Salmo 23 com o olhar de menino, com o olhar da simplicidade. A palavra de Deus é assim, olhar com simplicidade. Eu sempre falo isso. A simplicidade, a grande força do Evangelho está na simplicidade. Às vezes eu vou para eventos e simpósios, debates não, porque até pela sociedade bíblica nós não participamos de debates. Porque debate sempre vai afrontar um lado, né? Então, para não afrontar ninguém, não vou. Nós não atravessamos uma rua para discutir doutrina, mas para pregar o Evangelho a gente percorre o mundo. Esse é o nosso negócio, distribuir Bíblias e pregar o Evangelho. Mas tem gente que às vezes emperra com uma coisinha lá de Levítico. Na minha Bíblia está assim, então agora vai ser assim. Está na Bíblia. Tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Olho por olho, dente por dente. É bíblico? É bíblico, está na Bíblia. Se o reverendo Arildo dissesse assim, gente, a partir de agora, nessa igreja vai ser olho por olho, dente por dente, que está na Bíblia. Quem não gostar pode ir embora. É olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus e fala, ouviste o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é mais assim. Aí diz, pelo contrário. Então, quem podia mexer na Bíblia, mexeu. E aí ele mostra para nós que tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Então, você tem que olhar com o olhar da simplicidade e dizer, isso é cristão, isso faz sentido, isso é para hoje, isso é para eterno. Esse é um princípio eterno. As outras coisas eram locais, mas isso aqui é eterno. É assim que a gente aborda o Salmo 23. Davi, aliás, eu quero mais uma vez agradecer o convite de estar aqui, né? Eu conheci essa igreja, foi através do Max, presbítero Max ali, sua família. Eu vim pregar a primeira vez aqui há muito tempo, trabalhava na Vinde com o pastor Caio. E ele sempre muito mexendo com evangelização, crescimento de igreja, aí caiu na besteira de me trazer aqui. Ele nunca mais parei de vir, né? Aí o reverendo Arildo já pegou o bastão também, vai indo. Franz, andamos muito juntos, Franz Schubert ali, fiel escudeiro. Esse homem também conhecia, transitava em qualquer denominação. Isso é muito bonito, né? Um crente que consegue transitar em qualquer denominação, fala a linguagem de todo mundo, é querido em todo mundo. Conheci um homem também que fazia isso, Silas Vieira, da Igreja Batista de Santo Antônio, né? Pastor Silas também. Também tinha sua pegada assim de transitar bem em qualquer denominação. E a gente vai conhecendo novos amigos, né? Aí você já conhece o Marcelo, que ontem já me levou numa pizzaria lá com a família. Rapaz, o pessoal aqui conhece os lugares certos. Me convide mais vezes, pastor. O Eliseu, não sabia nem que o Eliseu tocava violão. O presbítero ali, mandou bem aqui, ele com a filha dele, a Helen. E essa turma, olha aqui, o outro aqui também, e gente que cuidou de passagem, mudava, a companhia aérea muda e os camaradas cercam a companhia aérea. Falou, pastor, mudou, mas é tal lugar. Mudou. Cheguei aqui. Foi bem, gostei desse amor, dessa assessoria. Muito obrigado pelo carinho dos velhos amigos e dos amigos novos que fazem parte agora da nossa caminhada. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo já podia acabar aqui, porque o Salmo foi todo escrito para dizer isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele vai dizer o que não falta. É como Mateus 6,33. Tem ali? Mateus 6,33, por exemplo. O que Jesus disse. É um Salmo 23 resumido. Diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Leia comigo. E todas... Lê de novo, mais devagar. E todas... ali tem uma palavrinha, estas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não está... Isso aí, é ansiosa solicitude pela vida. Não está dizendo todas as coisas, todas estas. Ele está falando de não se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai morar. Estas coisas. O Senhor não está falando assim, você vai ter carro zero, você casa na praia, casa no campo, tudo, você vai ter tudo.
A teologia da prosperidade não enxerga que tem um êxtase, que Jesus está falando num contexto. Não se preocupe com isso, porque todas estas coisas, busque primeiro o reino de Deus. E aqui Davi no Salmo 23, obrigado pelo apoio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não tem aqui um e. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está assim, uma conclusão. O Senhor é meu pastor, ponto vírgula, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, concluindo, nada me faltará. Esse é o salmo. Aí o Davi vai dizer, se você está com a Nova Almeida, você vai ver, vou adiantar também uma curiosidade. Os versos 1 a 3 estão num bloco. Aí pula 2 linhas, aí vem o verso 4. Pula 2 linhas, versos 5 e 6. Na Nova Almeida foi dividido assim. Mas se você tem a versão revista e atualizada, você vai ver que o verso 1 começa com o negrito, né? O O é uma letra, uma caixa diferente, é o negrito. O 4 também em negrito. E o 5 do Preparas também em negrito. Você vê que é uma letra que começa mais pretinha, mais cheia. Você vê olhar, os salmos são divididos assim, a Bíblia foi dividida assim. Isso aí, essas são marcações do original. Significa que quando tem um negrito, vai mudar de assunto. Vai mudar o tom da conversa. Então vem um bloco, aí fala o que tem que dizer. Aí quando vem um negrito, vai mudar de assunto. Aí já é a outra pegada, vai ter um outro tom. A Nova Almeida eliminou os negritos, mas separou pulando 2 linhas. Os blocos ficam bem mais visíveis. Então ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em primeiro lugar, o que não vai faltar? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Primeira coisa, Davi sabe, todo pastor de Israel sabe disso, o instinto da ovelha. A ovelha, a dentição da ovelha, só tem cortadores, ela não consegue triturar grãos, nem palha seca. A ovelha morre, se tiver palha seca ela morre. Grãos, ração, ela não come. A ovelha só come grama tenra, a dentição dela só permite que ela mastigue grama verde. Por isso, o pastor tem que achar onde tem grama verde. A ovelha não sabe nem procurar. Então Deus sabe o que nos alimenta. Deus sabe o que nós precisamos para realmente nos nutrir. Deus sabe que tipo de alimento a nossa alma precisa, porque nós somos ovelha do rebanho dele. Ele é o nosso pastor. Então Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele sabe dos meus limites e do nutriente que eu preciso para me alimentar. E leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. É outro instinto da ovelha. A ovelha, por instinto, não bebe água em água corrente. A ovelha só bebe água em água parada, em poça. Porque a ovelha sabe que se ela cair, ela vai encharcar. E a pata dela não é nem fendida, não serve nem como nadadeiras. Ela vai morrer. Então a ovelha é medrosa, ela sabe que vai morrer. Então ela morre de sede, mas não arrisca na correnteza. Então o pastor tem que saber disso e levar a ovelha para água parada, para água tranquila, água de descanso. Deus sabe que nós precisamos de tranquilidade para resolvermos a vida. Deus sabe que no tumulto, no lufa-lufa, na confusão, a gente não consegue tomar decisões certas, corretas. Nós temos tendência a nos precipitarmos quando estamos sob pressão. Por isso que a palavra de Deus é o nosso descanso. Deus sabe que precisamos de tranquilidade para resolvermos a vida. A maioria dos problemas que temos foi porque tomamos decisões erradas no passado. E olha que não foi por má fé, não. É porque no momento, com as informações que tínhamos, nós achávamos que aquela era a melhor decisão, a melhor escolha, a melhor opção. Fizemos opções erradas, né? Erramos tentando acertar, porque era o que eu tinha de informação no momento. Deus sabe que somos assim, por isso Ele nos leva para águas de descanso, águas tranquilas. Deus sabe que nós precisamos de tranquilidade para resolvermos a vida. E diz ainda, refrigera a minha alma, não é nem um corpo, é a alma. Deus sabe da nossa interioridade. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. A nossa essência está aqui dentro. Então Deus sabe que a nossa alma precisa de refrigério. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Deus sabe fazer justiça, Deus sabe fazer prevalecer. Se eu ando na verdade, Ele vai fazer prevalecer a verdade. Por isso que Pedro fala, e Paulo também,
que você não seja apanhado naquilo que você prega. E que se alguém te acusar de alguma coisa, que ele esteja errado, que não seja verdade. Não dê razão para te acusar. Ande certo. E a tua justiça vai prevalecer. A tua justiça vai aparecer. A justiça e a verdade não fazem força para parecer verdade. Elas já nasceram a verdade. A mentira é que faz força para parecer verdade. Mas a mentira é como você pegar uma peça de isopor, leva no fundo do mar e fica segurando. Pareceu que é verdade. Solta. Vai subir até chegar na superfície, vai aparecer o que realmente é. A mentira, de repente, escapola e aparece. Então ande na verdade e a justiça vai brilhar. A tua justiça vai prevalecer. E no primeiro bloco do Salmo 23, Davi fala: o Senhor cuida de mim como eu cuido das ovelhas. Ele sabe que eu preciso de tranquilidade. Ele sabe que eu preciso de grama tenra, de alimento verdadeiro para nutrir a minha alma. E ele sabe que eu sou uma alma. Ele sabe que eu tenho emoções. Ele sabe que eu preciso de alguém que cuide de mim, da minha alma. Ele refrigera a minha alma. O segundo bloco desse Salmo 23 é o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale é um lugar muito fácil de ter sombra, né? A própria Galileia, que é cercada de montanhas, fica abaixo do nível do mar, é cercada de montanhas e escurece cedo. Por isso que quando Jesus ouve que João tinha sido morto, João Batista, ele faz opção para ir para Galileia. Ele diz assim: para que se cumprisse, a palavra diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Naftali, terra de Zebulon, caminho do mar, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz. E aos que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. E na hora que não diz os que moravam na região da sombra da morte, usa uma palavra de cemitério, né? Os que jaziam na região da sombra da morte. É porque escurece cedo. O que é cercado de montanhas, escurece muito cedo. A sombra ocupa logo. E Davi diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Olha, para eu estar na sombra de alguém, eu tenho que estar pelo menos próximo a essa pessoa. Davi falou: ainda que eu passe pertinho da morte, ou ela passe perto de mim, ainda que eu corra o risco de vida, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu não estou sozinho nessa. Quem sabe do meu último dia não é a morte, é Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. A morte só vai chegar o dia que Deus decidir que é para ela chegar. Enquanto Deus não decidir, a morte não decide nada. Então quem tem essa segurança diz: a minha vida está nas mãos de Deus. Não tenho medo de morrer. É igual Paulo, né? Se eu ficar vivo, vou continuar pregando. Se eu morrer, eu vou para o céu. Então as duas coisas são lucro. Um cara desse encurrala a desgraça. A desgraça não tem por onde pegar. E Davi diz: eu tenho tanta segurança que ainda que eu passe pertinho E ele passou várias vezes. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí uma coisa interessante: eu fui criado numa igreja muito fundamentalista. E diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Teu bordão e o teu cajado me consolam. E a igreja que eu fui criado, minha mãe se converteu lá. E meu pai, a gente foi crescendo ali. Meu pai não tinha, como eu disse ontem, nenhum estudo. Papai foi criado em Santa Rita de Jacutinga. Nunca foi, nem fez o primeiro ano primário. A minha mãe que ensinou a ele desenhar o nome. Meu pai era obstinado. É o camarada mais obstinado que eu já conheci. Ele era aquele que ensinava os filhos. Ele vivia assim: se alguém te criticar, não fique com raiva. Porque se for verdade, a pessoa te ajudou a ver alguma coisa que você não estava vendo. Corrige, segue a vida. Mas se for mentira, fica tranquilo e segue a vida. Você só encontrou alguém enganado. A vida segue. Então ele, quando ele queria uma coisa, ele ficava avaliando se era possível, factível, se era uma coisa útil. Ele queria aprender a escrever. Minha mãe que ensinou ele desenhar o nome. E ele trabalhava no DNR. Então toda vez que lá no contra-cheque, né, o lerite, ele ia receber, tinha que assinar com o dedo. E o pessoal dizia: Anésio, o nome dele. Anésio, você quer assinar por extenso? Então põe o dedo e arrasta. Ele falou: agora é que eu vou aprender mesmo.
Minha mãe ensinou ele a desenhar, cobrindo a letra. Depois ele foi fazendo sozinho. Ele podia fazer 1000 vezes, ficava igualzinho. Tanto que o cartório reconheceu como assinatura dele. Ele chegava cheio de pompa, né? Assino, Anésio Batista Abramo. E ele tinha uma sabedoria dada por Deus. Ele ouvia alguns pregadores daquela época falando coisas absurdas. Ele dizia: filho, o pai não sabe o que é, mas não é isso. O Deus da Bíblia não é esse. Então só saber o que não é já ajuda, né? Por isso eu não surtei, por isso eu não fiquei um cara daquele jeito lá. A gente achou depois uma igreja, a igreja presbiteriana, que ensinava a soberania de Deus, o Deus da Bíblia, e ali todos crescemos. Mas a gente ouvia lá esse texto aqui: a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que os pregadores diziam? Que a vara é para quebrar a pata da ovelha. A ovelha fujona, pastor, quebra a pata. Essa não foge mais, nem vai levar outra com ela. Pastor nenhum de Israel quebra a pata de ovelha. A pata da ovelha é igual a pata de cavalo. O cavalo mais caro do jockey custa milhões, mas se quebrar a pata tem que sacrificar, não conserta. A pata da ovelha não conserta. Então o pastor se quebra, ele perde o valor dela de compra e venda e não serve nem para sacrifício, para oferta para Deus, porque não pode oferecer animal manco. Então pastor nenhum em Israel, não sei de onde tiraram isso, pastor nenhum quebra a pata de ovelha. E diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. E o cajado é para bater na cabeça, porque a ovelha fala, já apanhou, quebrou a cabeça, aí passa um óleozinho para curar, ela nunca mais foge. Parece até macumba, né? Macumba é que assim, se você sair, o guia vai quebrar a tua perna. Aí tem gente que não desvia da igreja porque ouviu: se sair, o pastor quebra a tua ovelha. E se a pessoa der um azar do carro passar em cima do pé dele, ou então caiu da bicicleta, ou foi atropelado, é Deus, né? Afastou da igreja. Aí é um Deus que quebra, pai. Meu pai dizia: não sei o que é, filho, mas não é isso. O Deus da Bíblia não é assim. E eu, nessas minhas idas, tá? A minha estadia lá, eu aprendi muita coisa. A ovelha, ela é medrosa. Não sei se é o animal mais medroso do mundo, mas está perto de ser. A ovelha, pelo rosnado do lobo, ela paralisa as pernas, as patinhas não obedecem. Ela não consegue correr. A ovelha corre quando está alegre, um monte de ovelha brincando, mas no medo ela ali fica parada. O lobo vai estraçalhar, porque ela não consegue nem correr. A vara é para bater no lobo. O pastor se antecipa e bate no lobo. E o cajado é assim, não é? O cajado, mas ele trabalha de cabeça para baixo. Se a ovelha cair no buraco, o pastor pesca ela, né? Pega por aqui. O que Davi está dizendo é: se eu for atacado, tu me proteges. Se eu cair, tu me levantas. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus, quando diz para os discípulos, para os crentes de modo geral: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Eu lia isso e dizia: isso é uma missão kamikaze, é mandar para morrer. Porque que chance tem a ovelha contra um lobo? E que chance tem uma ovelha contra uma alcateia, para o meio dos lobos? Em plural. Porque a missão não era brigar com o lobo. A missão era: você vai viver no meio do lobo e vai continuar sendo ovelha. E, se possível, convença o lobo a ser ovelha. Vai se deslobificando, vai virando ovelha. Essa é a missão, é continuar sendo ovelha. Nunca foi para brigar. Quem briga com o lobo é o pastor. A tua vara me defende e o teu cajado me resgata. Tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu for perseguido, tu me defendes, e se eu cair, tu me levantas, tu me resgatas. E o último bloco diz aí: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muito interessante isso. O cômodo chamado sala de jantar é basicamente e principalmente ele é uma invenção judaica. Na casa do judeu tem sala de jantar. Depois isso se tornou uma tendência da arquitetura. Ele foi para os Estados Unidos, então as casas que antigamente só tinham quarto, sala, cozinha, banheiro, passaram a ter quarto, sala de estar, sala de jantar, cozinha, tal, banheiro, essas coisas, quartos, é isso. Mas sala de jantar é uma criação do hebreu.
é um lugar em que ele entra sem nenhuma arma. Os talheres têm a ponta arredondada, não tem nada pontudo. Na sala de jantar é um culto. A refeição na casa de um judeu é uma devoção, é uma cerimônia mesmo. Eles agradecem a Deus a refeição e entram desarmados. As armas ficam na sala de estar, tiram tudo que tiver. Tem nada pontudo, nada que seja uma arma de defesa. É o lugar mais indefeso para um judeu, é com a família comendo. E o salmista fala: ainda que eu esteja cercado de adversários, tu preparas uma mesa perante mim. Eu como desarmado. As lutas da vida não me tiram a fome nem o sono. A tranquilidade não me foge. Eu como sem medo. Eu estou desarmado, estou no momento mais frágil, mas vou comer tudo, porque tu cuidas de mim. Ainda que eu esteja cercado de adversários, tu pões o banquete. Isso é muito difícil. Na hora da guerra, não é que o judeu vai parar para comer tudo isso. Vai desarmar de tudo. Aí ele fala: mas quem está com Deus tem o descanso de não perde o sono nem a fome. A tranquilidade é permanente. É como diz o Salmo 84, os que habitam na casa do Senhor, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, né, sabe muito bem. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Olha que bonito. É o sacerdote que está saindo do turno dele, vai entrar um outro e ele está indo embora. Do lado de fora ele vê pardais e andorinhas entrando nas frestas das telhas, trazendo comida para os filhotes. Ele para, fica olhando, ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, eu encontrei os teus altares. O que o salmista está dizendo é: o que o ninho é para o passarinho, os teus altares são para mim. Assim como o passarinho vem cansado, voando, procurando um ninho para sentar e descansar, assim é o teu altar. Eu venho da vida, do corre-corre, dessa selva de pedra, chego na tua casa, eu sento, descanso e recebo alimento. Assim como o passarinho no ninho, ali sou alimentado. E ainda diz: vão indo de força em força, cada um aparece diante de Deus em Sião. É uma sala de audiência, né? Eu estou aqui no banco da igreja, eu fecho os olhos, eu já estou na sala do trono tendo uma audiência com o rei. Estou conversando com o rei, cada um aparece diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força e diz assim: de bênçãos o cobre a primeira chuva. E ainda diz mais: e no coração tem o caminho aplanado. Eu gosto desse versículo do Salmo 84, porque tem gente que o coração dele é de altos e baixos, né? Você nunca sabe como vai encontrar o cara, né? Tem dia que você encontra o cara, ele está um palmo do chão, a senoide está lá em cima, ele está espiritual. Você fala: tudo bem? Ele fala: bem não, ótimo. Você encontra o mesmo cara no outro dia, ele está na parte de baixo da senoide. Fala: tudo bem? Ele: bem para quem? Por que você está dizendo isso? Ó vida, ó azar. É assim, ele tem altos e baixos. O salmista diz que quem habita a casa de Deus tem no coração os caminhos aplanados, ele tem serenidade. Deus sabe que ele precisa de serenidade para resolver a vida. Não é mais altos e baixos, é serenidade. Nós somos seres humanos e temos uma dificuldade com os nossos temperamentos. Já que eu falei disso, eu vou mexer aqui. Temperamentos não são defeitos, são só características. Não tem nenhum temperamento melhor que outro. O bom de você conhecer o teu temperamento é que você pode potencializar teus pontos fortes e os pontos fracos você blinda. Você sabe que naquilo ali você não é bom, você blinda. Todas as escolas de psicologia, tem lá a Jungiana, né? O Jung, Lacan, Freud e Melanie Klein, que fala de criança. As 4 principais escolas da psicologia discordam em muita coisa, mas alguma coisa elas concordam. Primeiro, que a pessoa fica por fora como está por dentro. Se a pessoa está desorganizada por dentro, ele não consegue arrumar nada para fora. A mesa de trabalho é uma bagunça, porque ele já está tão desconectado que ele fica mais tempo procurando um papel do que resolvendo o assunto daquele papel. A vida fica desorganizada. Por isso que quando Pedro, lá em Atos 9, encontra Enéas, que está paralítico há 8 anos, né? Enéas foi às terras de Lida e Saron visitar os santos. A igreja estava em paz.
Aí disseram, tem aqui um homem chamado Enéas, está paralítico há 8 anos. Não nasceu paralítico. A vida do homem parou há 8 anos. Pedro diz assim, Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro não chega, eu te curo, Enéas. A minha sombra cura pessoas na rua. Chegou a solução. Pedro não chega assim. Pedro fala, Enéas, Jesus Cristo te cura. E diz, em nome de Jesus, levanta e arruma a tua cama. Por que o Pedro não falou, levanta e anda? Para o paralítico da Porta Formosa, ele e João, né? O homem pedindo esmola. Olha aí, a galera aqui é rápida, hein, rapaz? O texto já está ali. Arruma o teu leito, arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Pedro percebeu, esse homem, alguma coisa, e Enéas significa aquele que faz, o proativo, aquele que chegou, a solução. Enéas é o nome de um deus grego que na mitologia de Troia, né? A mesma mitologia de Ulisses, Enéas é o único deus grego que aparece tanto na Odisseia quanto na Ilíada. Ele é o que funda Roma, né? É aquele que sobrevive à destruição de Troia, foge com um povo e vai para um istmo e funda uma cidade com o nome de Roma, que depois mandou no mundo, é o Enéas. E o nome significa aquele que faz. Esse Enéas da Bíblia devia ser isso, um cara que resolve. Mas alguma coisa aconteceu que ele paralisou 8 anos. Aí Pedro fala, levanta, Jesus Cristo te organizou a tua vida, arruma a tua cama, a vida vai continuar, Enéas. Porque tem hora que para, nós somos assim, os temperamentos da gente, como eu estava falando, temperamento, tem os 4 temperamentos que as escolas de psicologia concordam, né? Lacan, Jung, Freud e Melanie Klein. O fleumático é aquele que ouve muito, fala pouco, presta atenção, ele tem boa acabativa, a dificuldade dele é ter iniciativa. Mas depois que ele começa, ele acaba. O Abraão era fleumático. A frase principal, favorita do Abraão é, como saberei? O fleumático demora a acreditar, mas quando ele acredita, ninguém vence ele. Abraão se tornou o pai da fé. Paulo escreve em Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha, a esperança disse não, mas Abraão falou, não preciso de esperança. A fé disse sim, é com ela que eu vou. Se tornou o pai da fé. Se tornou apelido de Deus. O próprio Jesus conta a história, quando fala de Deus, o pai Abraão disse assim. Abraão era aquele que, como saberei? Deus fala, Abraão, eu vou te tirar daqui e vou te colocar no lugar que eu preparei. Como eu saberei? Faz isso, faz aquilo. Abraão faz. Daqui a pouco, Abraão, eu te darei vitória sobre os reis, tu serás bendito na terra. Como saberei? Faz isso, faz aquilo. Abraão faz. O Senhor falou. Aí, no capítulo 15, ele tinha vencido 9 reis, tinha uma guerra. Ele foi buscar o Ló, sobrinho, que estava preso lá em Sodoma. Estava sequestrado. Ele sabe que alguém que fugiu, fala, onde está Abraão, o hebreu? Aliás, Abraão foi o primeiro hebreu, né? E era um apelido, era um hebreu com H minúsculo. Hebreu é andarilho. Ele chega numa cidade, onde está Abraão, o andarilho, o hebreu? O pessoal, está lá em Manré, saiu daqui ontem. Aí ele vai onde o Abraão estava acampado, ele vai buscar o sobrinho. Ele passa num campo, está tendo uma batalha, o G4 contra o G5, né? 4 reis contra 5. O Kedorlaomer era o líder do G4. E os 5 que pagavam tributo aos 4 disseram, peraí, nós somos 5, eles são 4. Por que a gente paga para eles? Por que não é o contrário? Vamos guerrear. Aí o Abraão está passando. Aí o Kedorlaomer, o líder do G4, falou, que bom que você chegou. Agora fica 5 contra 5. O Abraão fala, não tem nada a ver com a briga de vocês, eu vou lá buscar meu sobrinho. Aí o cara, como assim? Você não vai lutar com a gente? Não. Então haja guerra entre nós. Tipo assim, não é meu amigo, é meu inimigo, né? Aí já ficou aqui, o Abraão já ficou inimigo desse. Quando ele se antecipa, os 5 de lá pensam o seguinte, Abraão está com eles e veio na frente. Então Abraão é nosso inimigo. Sem fazer nada, virou inimigo de 9. Você já entrou numa briga que você não pediu para entrar e depois viu que estava dentro? Não precisa responder, não. Tem emboscadas que fazem para nós, você fica o resto da vida tentando sair, né? Abraão falou, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu só ia passar. E aí os 9 vêm contra ele. E ele falou, Senhor, eu não pedi para brigar, mas eu tenho que defender. E botou no bolso os 9. Abraão venceu os 9 reis. E aí um que sobrou, o rei de Sodoma, falou, não mata meus feridos, não, deixa eu levar meus soldados feridos. Abraão falou, rapaz, eu não queria matar ninguém, vou matar ferido. Agora uma coisa,
Tudo que tiver no chão que for de ouro é dos meus soldados, que os caras também se cansaram. Não, eu não quero ouro, eu só quero as vidas. E foi embora, e os homens saíram mais ricos do que entraram. Aí está lá o Abraão no capítulo 15, na tenda, e o povo no churrasco, aquela costela de chão, celebrando a vitória. Nunca tinham vencido 9 reis, era uma festa, menos Abraão. Aí Deus aparece: Abraão, não temas. De que um cara desse tem medo? Venceu 9. Abraão falou: eu já tenho 100 anos, minha esposa também, e continuo sem filhos. Abraão estava com medo de Deus ter esquecido a promessa, Deus esquecer dele. Ele estava com medo disso, e Deus entendeu e falou: vem aqui fora. Então ele estava na tenda, era o único que não estava na festa, estava lá dentro. Aí Deus falou: vem aqui fora, conta as estrelas. E você pode. Não conseguiu. Assim vai ser tua descendência. Como saberei? Daqui a pouco Deus falou: e eu vou te levar para um lugar, quando completar 400 anos vai voltar para cá, porque essa é a terra, você já chegou, pode parar de andar, você já chegou na terra prometida. Abraão: como saberei? Mas depois que aquilo encaixou nele, se tornou o pai da fé. Esse é o fleumático. Demora a crer, mas quando crê, é o cara. Custa iniciar. Se você pegar tem uns livros no chão, você fala: coloca assim nessa estante para mim. Daqui a 2 horas você passa, o livro continua no chão, a estante vazia, e ele pensando: por onde eu começo? Quem já fez isso? Onde eu posso pegar um exemplo? Esse é o fleumático. O melancólico é aquela tendência para o pessimismo. O melancólico é o melhor líder que existe. Todo mundo sabe, menos ele. É o Moisés. Moisés é excelente, ele escreveu o Pentateuco, é organizado. O melancólico é organizado, mas ele não acredita muito nele. É o melancólico. Moisés vai para o deserto lá de Midian, lá no deserto de Jetro. Vira pastor de ovelha. Um dia ele olha, tem um arbusto pegando fogo. Na combustão natural do deserto, fogos nascem de repente. Nada bem. Ele fica olhando, ele se aproxima. Falou: mas o arbusto está um tempão pegando fogo, não acaba. Que arbusto é esse? Eu já me afastaria. Se alguma coisa, o mato não acaba, aquele arbusto não acaba, eu vou embora. Amanhã eu volto, deve ter apagado. Ele vai para perto. O arbusto fala com ele. A nossa sarta ardente aí da IPB. Moisés, eu acho que a metade dessa igreja correria junto comigo. Um arbusto que fala: Moisés, tira a sandália do teu pé. Ele conversou com o arbusto, ele falou: quem é? Sou eu, o Senhor. E tirou a sandália. Posso te ver, você não vai me ver, mas eu vou passar por trás de você. Aquela conversa toda. Vai para o Egito, você vai tirar o meu povo de lá. Deus, direto com ele, não mandou assessores. Vai Deus. Primeira coisa que ele faz quando chega em Israel é chamar o Arão. Pode me ajudar? Ele ficou até gago, né? O nome de Arão é Arão, mas depois que o Moisés voltou, ficou Arão. Eu acho que ele ficou gago, né? Primeira coisa é pedir ajuda. Vão comigo. Falou: quem te mandou lá, Moisés? Deus. Você ainda pede minha ajuda, cara? Vamos. E o Arão vai junto. 5 discursos contra o faraó. 10 pragas. Abre o mar. Atravessa com o povo. Lá na frente, meia dúzia de cabeçudo fala assim: Moisés, pensando bem, quem foi que elegeu você, nosso líder? Não lembro dessa assembleia. Quem te colocou como líder? Aí o melancólico: Deus, tira o meu nome do livro da vida. Risco. Eu não pedi para tirar povo nenhum. Eu não quero mexer com esse povo. Esse povo é teu, não é meu. E já quer abandonar a missão. Deus fala: calma, Moisés, calma. Mas é crente. Deus fala assim: eu vou mandar o meu anjo levar o povo. Aí Moisés fala: não, teu anjo não. Se o Senhor não for, ninguém vai. Que anjo a gente não quer. A gente quer o Senhor. É um crente, né? Escreve o Pentateuco. O Salmo 119 é só sobre... Estou na hora, pastor? O Salmo 119 é todo sobre a Bíblia. É a beleza da Bíblia, o maior salmo da Bíblia. Mas quando ele foi escrito, só tinha um Pentateuco. Aquilo tudo que o Salmo está falando é dos 5 primeiros livros que o Moisés escreveu. É o melancólico. Se você pede para botar o livro na estante, pede para o melancólico. Daqui uma meia hora você passa, os livros estão todos na estante com legenda. Verde é filosofia, amarelo é matemática, vermelho é história,
Azul é religião, e ainda tem uma pastinha no Excel para qualquer um achar. O livro tal é o terceiro da esquerda para a direita, está na prateleira tal. Ele é organizado, o melancólico. Chega a ser chato, mas ele é organizado. Ele fala assim, ó, se eu não estiver mais aqui, qualquer um toca. Esse é o melancólico. E o sanguíneo? O sanguíneo é o Pedro, né? O sanguíneo, ele fala, depois pensa. É o Pedro. Jesus vem andando sobre as águas. Eles deixaram um barquinho. Se você ler em João capítulo 6, depois da multiplicação, diz assim: no dia seguinte, a multidão voltou para lá e não tinha mais ninguém, a não ser o barquinho que eles tinham deixado para Jesus, mas Jesus não embarcou nele. Então os discípulos tinham planejado um barquinho. Jesus foi orar, vão na frente, eu vou orar. Então deixa um barquinho. A gente planeja o jeito de Deus vir, né? E Jesus falou, não quero barquinho, eu vou andando. Vem andando sobre as águas. Quando Jesus vem diferente do que a gente planejou, a gente pensa que é fantasma, né? É um fantasma. Deixa Deus ser Deus, a gente quer programar Deus. Eu tinha um presbítero da minha igreja, o homem de mais oração que eu conheci, mais crente que eu, orava por mim, o homem que sustentava o meu ministério em oração. Ele era bem detalhista. Ele era aquele tipo do cara que visitava mais hospital que eu. Eu acho que 10 pastores juntos não visitavam mais hospital que aquele homem. A pessoa se convertia domingo, segunda de manhã recebia uma visita dele, o novo convertido. Mas ele orava assim, e, Senhor, visita o irmão João, que eu visitei no hospital Ordem da Penitência, na terceira Ordem da Penitência, na Tijuca. Ele está na enfermaria 2, no leito 3, é o segundo da direita. Ele dava o GPS para Deus, eu acho que ele ficava com medo de Deus abençoar o cara errado, né? E se aquele doente fosse transferido, o que entrou ganhava a benção. Então ele dava esses detalhes, é um homem de oração, e não podia nem pedir para ele orar em voz alta no culto, porque ele lia a lista toda, o visitante ficava conversando. Mas é ele, esse homem, o fleumar, ele ficava querendo ajudar a coisa, né? O sanguíneo ele fica desse jeito. Jesus vem andando sobre as águas, todo mundo, é fantasma, que a gente quer programar Deus, né? Só aceita se vier de barquinho. Se não vier de barquinho, não é Deus. Aí vem andando sobre as águas, é ele. Eu venho do meu jeito. Deus gosta de surpreender a gente. Aí ele grita, o Jesus, calma gente, sou eu. O sanguíneo fala, depois pensa, se é o Senhor, manda eu ir aí. Aí Jesus falou, vem. Ele, puxa, o que eu falei, né? Tem que ir. O sanguíneo fala, depois pensa. Mas é crente. O sanguíneo, ele não esconde, ele ri dos defeitos dele. Não é aquele cara que só conta vantagem. Ele conta que perdeu também, que apanhou. Ele conta que Jesus falou, ele vem andando. Quando ele começou a fazer conta, falou, peraí, eu estou em pé na água. Não faz, a água não segura um homem. Aí começou a fazer, racionalizar o milagre, afundou. Afundou, falou, socorre-me, Senhor. O texto diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e o puxou. Se Jesus fosse evangélico, ia falar assim, não, bebe um pouco d'água aí, você duvidou? Deixa, aconteceu, vai lhe aprender a lição. Mas Jesus não é evangélico, Jesus é Jesus. Quando pediu socorro, ele imediatamente. E deve ter dito no ouvido do Pedro, né? Homem de pouca, por que duvidaste? Que você duvidou, Pedro? Porque Jesus não expunha ninguém ao ridículo. O que você não duvidou? Ele só expunha aos ridículos fariseus, mas gente simples ele falava no ouvido. E Pedro falou, Senhor, não deu certo. Nós só ficamos sabendo, e os camaradas do barco, que o Pedro contou. Que o sanguíneo conta. Rapaz, que mico, dei uma topada. Rapaz, eu troquei o nome da pessoa o tempo todo. O sanguíneo fala, ele é simples. É aquele também que tem uma fé. Tem gente que fala assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar ao Pedro, poxa Pedro, você afundou, cara? Fala igual o pastor Jeremias Pereira, não pergunta não. Que o Pedro vai dizer, só 2 andaram na água na Bíblia, eu e Jesus, você já andou? Então é melhor nem perguntar. Segue. O sanguíneo é aquele que você pede para colocar os livros, ele vai colocar do jeito dele. Ele vai fazer. Mas os desse tamanho estão aqui, os maiorzinhos estão aqui, os pequenininhos estão ali. E é uma lógica dele. Às vezes eu peço, já aconteceu de eu pedir para minhas filhas para organizar livros. E tinha uma delas bem sanguínea. Aí eu vi, já estava pronto, eu perguntei, cadê aquele livro que eu ia dar uma aula? Ele falou, um livro do Nietzsche. Ela, está aqui, pai. Achou em 30 segundos, em 1 segundo ela acha. Eu falei, mas qual foi a lógica que você usou para achar ela? A minha. O sanguíneo tem a lógica dele.
Pergunta que eu acho. É o sanguíneo, bem prático assim. E o colérico. Colérico é o apóstolo Paulo. Colérico é aquele que, se você não tiver estrutura, não pergunte a ele o que ele acha de você. Sabe por quê? Porque ele vai dizer. Você pergunta o colérico assim, cara, o que você acha de mim? Ele vai dizer, senta então, eu vou começar pelas coisas ruins. Depois eu falo as coisas boas para a gente continuar amigo. E o colérico não guarda raiva. É o apóstolo Paulo, né? Ele e Barnabé viajando. Na segunda, o Barnabé diz assim, na segunda viagem, vou levar o meu sobrinho Marcos. Paulo, não leva não. Porque na primeira vez, ele não aguentou o rojão. Nessa, nem eu sei o que espera a gente lá. Tão pouco menino. Não leva não. O Barnabé vai, diz a pérola, né? Se meu sobrinho não for, eu não vou. Paulo fala, então fica os dois. Ô Silas, vamos embora. O colérico anda para frente. E a questão dos livros? Foi ele que pediu para postar o livro, porque ele não tem tempo para mexer com isso. Ele pede alguém para colocar os livros, ele segue. A vida está lá na frente, ele já está vendo lá na frente. O colérico só vai colocar os livros se ele passar e ninguém fez. Ele faz do jeito dele, mas tira do chão. Ele quer andar para frente. É aquele que no final diz, traz o Marcos, por minha útil para o ministério. Não guarda raiva. O colérico não guarda mágoa. É o sincero, anda para frente, não fica com raiva. Se você disser alguma coisa, se for verdade, obrigado, você me ajudou. Se não for, pensa bem, você está enganado. Mas não para, a vida é para frente. Então, temperamentos, todo mundo aqui tem um pouco disso. Você tem, o teu temperamento é predominância disso. Eu vou repetir, temperamento não é defeito, é só diferença. Então, é só você potencializar teus pontos fortes e blindar teus pontos fracos. Dá uma melhorada. E aqui ele diz assim, prepares uma mesa na presença dos meus adversários. Ele diz, às vezes até, sou eu mesmo, né? Às vezes eu mesmo me complico. Quando a gente jogava bola antigamente, nós tínhamos um amigo tão ruim de bola, que eu falei, quem vai marcar o Valdir? Não, a bola marca ele. Ele sozinho, ele se marca. Tão ruim, ninguém precisa marcar ele. Tem gente que é assim, você não precisa marcar ele, ele vai cair sozinho, vai se atrapalhar. Mas quando ele encontra Jesus, ele fala, Senhor, eu sei das minhas fraquezas, e esses adversários me protege, me corrige, enche a minha vida, a minha casa. Eu não quero ter medo das coisas de fora. Eu não quero perder a fome, o sono e a tranquilidade. Blinda a minha vida. E concluindo, dentro do horário aí, pastorzão. Concluindo, ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aqui é muito legal. Nós estamos distantes no tempo, na cultura e geograficamente. Então, tem coisa que a gente não sabe. Na época que eu morei lá em Israel, e recebia grupos lá, eu conheci um rabino, duas pessoas interessantíssimas. O seu Natan, que era administrador do kibbutz, morava num chalé. Ele até uma vez falou para mim assim, eu vou ensinar a você uma coisa que diz na sua Bíblia, é o seu Natan. Eu falei, tá, a parábola do joio e do trigo. Ah, que bom. Aí me levou na plantação, aí me mostrou os dois, o joio e o trigo. Eu falei, qual que é a diferença? Eu falei, é igualzinho. Ele abre, aí você abre, o trigo tem tipo uma espinha de peixe, né? Um fiapo cheio de bolinhas. Você debulha assim, as bolinhas na sua mão, você guarda e joga aquele esqueleto fora, né? É o trigo. O joio você abre, não tem nada, é ar, é vazio. A semente do joio está no chão, no caule. Você cortou a flor do joio, ele morre. Não precisa arrancar, não. Corta a flor, ele não nasce mais. O trigo não, o trigo é cheio de semente. Eu falei, é só abrir. Aí o seu Natan falou, olha aí, são milhares. Você vai abrir um por um? Eu falei, ei, o que eu falei? Ele falou, não, como é que é então? Eu vou te buscar 10 para as 5. 5 horas, ponto, você pode acertar o relógio. Vem um vento quente do deserto em direção ao mar. Você tem que ficar de costas, porque vem com muita areia, bate na orelha, não entra nos olhos. Ele falou, fica aqui, de costas para lá. 5 da tarde, vem um vento forte, quente, do deserto em direção ao mar. Todo o trigo, como ele é pesado, o trigo baixa. O joio, como ele é leve, o caule mantém ele ereto. Ele é arrogante. Aí o pessoal passa aquela roçadeira. Vários fazendeiros, vários empregados, cada um com sua roçadeira enorme assim. Quando o vento vem, que o trigo abaixa, ele separa. O vento sopra onde quer. É o vento que faz a diferença. Parece até na igreja, né? O pastor prega e às vezes dá uma chamada bíblica aqui
Quem é trigo, é Senhor, isso é comigo. Mas quem é joio, não, está falando comigo não. Passa a roçadeira. Então é melhor ser trigo, né? Senhor, fala, Senhor, teu servo. E aí o outro que eu conheci interessante foi o Hugo. O nome dele em hebraico é outro, mas o nome Hugo que ele usava para atender todo mundo. Ele rabino. Ele é aquele que era da Polícia Federal. Por exemplo, se você vai visitar Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, é uma cidade palestina. Então tem que ir com ele, aí ele faz o protocolo, eles abrem a cidade, o grupo entra, visita, sai. Vai visitar Betânia, casa de Lázaro, Marta, Maria, é uma cidade palestina. Você tem que ir com ele, ele faz os protocolos, eles abrem a cidade, o grupo visita, sai. Belém, onde Jesus nasceu, a cidade de Davi, é tomada por palestinos. Então você tem que ir. Então ele é o rabino. E o judeu, para convidar você para ir na casa dele, ele vai levar 1 ano. E para refeição, mais um. Assim, exagerando, mas é bem demorado, porque é muito íntimo o negócio de ir na casa. E ele me convidou. Quarta-feira à noite nós liberávamos o grupo para passear, fazer compras, né? E eu ficava livre. Ele falou, vem jantar, já falei do senhor na minha casa. Eu fui jantar com ele. E aí quando eu bati a campainha, aquela argola de bronze, ele abriu, ele já botou um gel na minha cabeça, perfumado. O que é isso? Ele deixa. Na sua casa, na sua cidade, no seu mundo, cada casa tem 4 perfumes, né? Como assim? O pai tem um, a mãe tem outro, a filha tem um e o filho tem outro. Sim. Aqui não. Aqui cada casa tem um perfume. Quando eu passo o nosso cheiro em você, é que da porta para dentro você é um dos nossos. Você tem o nosso cheiro. Pode abrir a geladeira, fique à vontade na casa. Nunca leu? Unges a minha cabeça com óleo? É isso que Davi estava falando no Salmo 23. Ele via como Jessé recebia parentes e amigos íntimos. A primeira coisa é passar o óleo. Jesus reclamou isso, é o ritual de boas-vindas. Lembra quando Jesus estava na casa do Simão leproso, ex-leproso? E aí uma mulher invade a casa e unge ele com perfume, chora, enxuga com cabelo. E o Simão pensa, se ele fosse profeta, não aceitava isso. Ia saber que essa mulher é meretriz, ela não presta. Ele pensou. Jesus falou, Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Aí ele vira crente. Dize a mestre. Estava julgando no coração, mas na hora de falar, é crente. Dize a mestre. Jesus falou, um homem tinha 2 devedores. Um devia pouco, outro devia muito. Nenhum dos 2 podia pagar. Ele perdoou os 2. Quem ficou mais feliz? Julgo que o que devia muito. Aí Jesus devolve. Julgaste bem. Não disse o que... Boa opinião. Não, que ele estava julgando no coração, né? Agora você julgou bem. Você estava julgando errado. Agora julgou bem. Essa mulher, desde que eu cheguei, não para de fazer isso. Mas eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, o beijo no rosto e o óleo da cabeça. Você esqueceu o ritual de boas-vindas. Você não disse que da porta para dentro eu tenho o seu cheiro. É o ritual de boas-vindas entre os judeus. É isso que Davi está falando assim. Ele está dizendo o seguinte, na casa de Deus, eu tenho o cheiro de Deus. Eu sou um deles. Eu estou em casa. Unges a minha cabeça com óleo. O passado passa. Na casa dele, eu sou dele. Eu sou da família dele. Ele me adota. É isso que ele está dizendo. Terminamos o jantar e o Hugo falou, reverendo, aqui nós sempre encerramos com uma taça de vinho. O vinho é daqui mesmo, é da vinícola aqui no quintal, eu que faço. É o nosso ritual. O senhor aceita? Eu falei, claro, ritual, aceito, estou dentro. Ele serviu todo mundo na mesa. Quando chegou na minha vez, entornou. Eu falei, Hugo, entornou, sujou a toalha. Ele falou, calma, deixa. Na nossa cultura, nós transbordamos a pessoa mais ilustre da mesa. Nunca leu O Meu Cálice Transborda? Foi isso que Davi escreveu. Na mesa de Deus, na casa de Deus, unge a minha cabeça com óleo. Eu tenho o cheiro da família. Na mesa de Deus, eu sou a pessoa mais ilustre para ele. O menino, Davi, escreveu isso. Não tem teologia. Tem a simplicidade de uma compreensão. Ele diz, assim como meu pai faz em casa, Deus faz comigo. Ele é meu pastor, nada me faltará. E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O meu rastro vai ser bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão, vão vir depois de mim.
Por onde eu passar, as pessoas vão dizer, passou um crente aqui. O que você conhece fulano? É uma pessoa boa, uma pessoa misericordiosa. Até os inimigos vão dizer, olha, eu não posso negar. É meu adversário, mas é uma pessoa boa. Eu lembro de Davi, quando ele pediu asilo lá em Gate, ao rei Aquis, rei dos filisteus. Ele não queria mais lutar contra Saul. Ele ia vencer, mas ele não queria isso, ele não queria dividir o povo. E ele falou, Aquis, estou cansado dessa briga, posso morar aí com meus homens? O Aquis falou, claro. Você lê lá em 1 Samuel, 2 Samuel, a mesma história. E depois ele pede e o Aquis dá Ziclag. Mas na primeira vez, Davi finge de doido, lembra? Rola no chão, porque os filisteus ficam com ciúme. Mas o interessante é o que o Aquis fala para Davi. O Aquis fala assim, você é um príncipe para mim. É como um anjo na minha presença. Sempre te admirei. Quando eu via no campo de batalha você matando filisteus, eu dizia, eu queria ter esse cara no meu exército. Nós somos adversários, mas não somos inimigos. A nobreza do Aquis, eu sempre te admirei. É essa marca que a pessoa deixa quando anda na vida, o testemunho. Por sabendo disso, que o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, Ele vai cuidar de tudo isso. Como é que eu devolvo isso? É o meu jeito de andar no mundo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Aí é com letra maiúscula, casa do Senhor já não é o templo, está falando do céu. A casa do Senhor, porque está com letra maiúscula. Para sempre. A salvação ninguém me tira, não perco. É para sempre. Estou salvo, estou salvo. Tem gente que diz, né? A gente conversou ontem, Marcelo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é mais do que isso. O crente, o eleito, já nasce salvo, né? Ele vai descobrir depois, mas já nasce salvo. Você é crente desde quando? Já nasci crente. Eu só fiquei sabendo quando eu tinha tantos anos, mas eu já nasci crente, eu sou eleito. E ninguém me tira isso. A cruz revela, a cruz é a manifestação visível, histórica, do que aconteceu antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A cruz é só a manifestação visível. E o que é a cruz? A crucificação. É um acerto de Deus com Deus. A cruz não era um acerto de Deus comigo. A cruz nem era um acerto de Deus com o diabo. A cruz era um acerto de Deus com Deus. Era Deus pagando o preço que Deus colocou. Era o amor de Deus aplacando a ira de Deus. É Deus olhando de cima e disse, ninguém vai cumprir a lei. Ninguém chegou no céu por causa da lei. Só tem um jeito. Esse foi o preço que eu coloquei. Só tem um jeito. É eu ir lá e cumprir. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Aí Deus veio, se tornou homem, cumpriu a lei, pagou. Eu e você só fomos conquistados, não tomamos parte em nada disso, nós fomos conquistados. Somos o despojo desse acerto. Deus falou, minha riqueza agora eu conquistei. Pronto. E ninguém toma. Não perde a salvação. E como é que eu respondo para Deus isso? Andando nesse mundo. E quando falarem de mim, digam, bondade e misericórdia passaram por aqui. David Livingstone, aquele missionário que foi para a África, ele voltou, estava doente, fez apelo para jovens irem para missões. Ninguém apareceu, ele voltou para o missionário e morreu lá. Como não deu mais notícia, a missão inglesa foi buscar para saber dele, né? Se morreu, trazer o corpo. E andou perguntando, olha, está em tal lugar, em tal lugar. E não conseguia achar, tentaram descrever o David Livingstone. E os nativos diziam, não, missionário, com esse nome, não. Como é que ele era? Assim. Aí ele falava de Jesus. Ah, Jesus? Ah, passou aqui. Ele era tão parecido que os nativos confundiam ele com Jesus e foram atrás disso, até achar a tribo que ele morreu. Ah, ele passou aqui, morreu aqui, está sepultado ali. Ah, nós viemos buscar o corpo. O chefe disse, o corpo vocês podem levar, mas o coração fica aqui, porque ele deu o coração para a África. E tirou o coração, sepultou na África e trouxeram o corpo. Eu vi um vídeo que mandaram para mim na internet, uma pessoa, um executivo, camisa branca, gravata, né, já estava sem paletó, o pneu furado. E trocar pneu, você sai todo sujo, né? Não tem jeito de trocar pneu e continuar limpo. Vem um outro senhor com a família, vê a cena e estaciona atrás, desce, cumprimenta, abre a mala, tira o macaco, tira o pneu, troca o pneu do cara.
tchau. O cara vai embora, agradece. Ele entra no carro, a esposa pergunta, você conhece ele? Não. Mas por que você fez isso? Ele estava precisando e estava dentro da minha possibilidade. Quem faz o que pode, faz o que deve, né? Quem faz o que não pode, não faz o que deve. Tem gente que faz o que não pode e acaba se complicando. Então faz o que pode. E a mulher falou, mas ele nem te conhece. E ele vai zombar de você. Um bobo trocou meu pneu. Aí o homem responde, mas nunca foi entre eu e ele. Sempre foi entre eu e Deus. Deus arma o cenário para saber como é que eu vou me sair. E uma nuvem de testemunha está no céu. Ele vai acertar, ele vai acertar. E quando eu faço a coisa certa, o pessoal grita, gol, era isso. O outro pode até zombar de mim. Poxa, encontrei um mané que trocou meu pneu. Mas isso é ele e Deus, nunca foi entre eu e ele. Sempre foi entre eu e Deus. Deus sempre vai armar cenários para saber como é que eu vou me comportar. E qual é a expectativa de Deus? Que bondade e misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. Porque eu habito na casa de Deus para todos sempre. Eu sou da família de Deus. Se por algum momento você se sentiu diminuído, ou pelas lutas da vida você se perguntou, por que Deus está deixando eu passar por isso? Deus está no controle e você ainda vai louvar a Deus por isso. Mas eu queria que você soubesse quem você é para Deus. Você é a pessoa que na casa de Deus tem o cheiro da família. Ele ungiu tua cabeça com óleo. Você é a pessoa que na mesa de Deus o teu cálice transborda. Deus te considera uma pessoa ilustre. E ainda que você passe perigo pelo vale da sombra da morte, a tranquilidade vai ser teu estado de espírito. Não tenha medo nenhum. Ele está com você. E a vara e o cajado consolam. Se você for perseguido, ele te defende do lobo. Se você cair, ele te levanta, ele te resgata. Esse é o nosso Deus, o nosso pastor. Nós somos ovelha de um pastor assim, que sabe que precisamos de tranquilidade para resolver a vida, de águas tranquilas e de pastos verdejantes. Se por algum momento você está passando uma situação difícil, ou passou e chegou a pensar isso, sabe que foi o teu temperamento, foi a tua pressa que fez essa leitura, porque a leitura bíblica é que você é uma ovelha muito amada do Senhor. E por mais que coisas aconteçam que você não tem uma explicação lógica, a explicação é essa. Ele está no controle e no fim vai dar certo. É uma santa conspiração. Vai conspirar para a glória de Deus e você vai louvar a Deus por isso.